Os padrões de beleza na Idade Média, eles eram de mulheres acima do peso, Rechonchudas. porque aquilo significava fertilidade. Quando você começou a caminhar, Renascimento, as mulheres ainda eram mais cheinhas, mas tinham mais curvas. Quando você chegou na década de 60 e 70, que você começou a ter a formação de uma mídia, você começou a ter uma mostra do que era a forma da mulher magérrima por causa da moda. Então, isso é bonito. Então a gente tem personagens como, por exemplo, a Twig, que era uma modelo magérrima, né? Que talvez, se ela tivesse respirado fundo, ela pesasse 40 quilos, né? Mas que logo depois a gente tinha uma mulher belíssima, Marilyn Monroe. Ele tá pegando a minha palestra, gente, Não, essa é a a minha... sequência da... Não, essa é a minha aula. Isso é uma aula que eu dava na pós-graduação, quando eu dava aula na HZM, e que eu mostrava pros caras por quê. É sempre assim, viu, Roberta? Nossa. Metade das coisas que ele E fala as- na internet foi E eu as que coisas falei. que ele fala que foi eu que falei, ele fala, minha avó dizia. Eu falava, cara, virei a avó do cara agora. É Virei a hora avó de do cara. concordar, Aí Bruno. você- É a hora que a gente só Virei assina a a avó cabeça, do né? cara. Sacanagem, vó, avó. Eu falo isso, por quê? E por que que eu mostrava isso em aula? Porque muita gente entrava na parte de medicina esportiva, naquilo que era a questão metabólica e de mudança do padrão físico, procurando gerar beleza. Mas a beleza, tanto quanto saúde, é uma questão muito subjetiva. Assim como sucesso, né? Exatamente. Eu discordo um Será que pouquinho, beleza é sabia? tão subjetivo? Eu também discordo um pouquinho sobre isso. Mas Existem, eu posso botar existem um ponto? padrões. Vai lá. Tem uma agora história. começou o podcast, que é sempre assim, eu discordo. Aí Bom. começou, entendeu? A gente Você tá- vai ver que talvez a gente até concorde, Eu na acho que verdade. talvez a no gente final. vá concordar sobre essa questão da beleza subjetiva ou não. Tem uma história, não é nem mitológica, assim, né? Ela é um fato realmente, aconteceu na Grécia Antiga. Havia uma hétera. Hétera é um nome de prostituta de luxo daquela época, chamada Frineia, que era muito bela. E ficou muito rica, inclusive. Ela se ofereceu para reconstruir uma parte de uma cidade que foi destruída por Alexandre. Só que ela queria o nome dela no muro, né? Alexandre destruiu, Frineia reconstruiu. Não aceitaram. Só que ela foi acusada de revelar segredos do culto da deusa Deméter. E ela ia ser morta por isso. Ela tinha um advogado para defender ela Agora que eu sei. num julgamento, que era o amante dela, chamado Hipérides. E uma hora ele viu, cara, não vai dar, ela vai ser condenada. O que ele fez para mostrar que ela era inocente? Pegou e puxou a roupa dela para ela parecer nua em frente ao júri. E ela era tão bela que os gregos pensaram, não tem como os deuses terem feito alguém tão belo assim e essa pessoa ser má. Então ela é tão bela que não pode ser culpada, está absolvida. Posso te contar uma comprovação disso daí? A questão é que ela era culpada, deixa aqui bem claro. Eu vou te contar. Então, A Roberta vai ficar louca da vida, eu tô até sentado longe. A gente foi pra Nova York. eu lembrei o Passar blusão, 3 gente. dias. Melhor eu falar sobre o blusão, acabei de A gente lembrar. foi pra Nova York passar 3 dias e a gente arrumou um abrigo homérica. Amor, não. E aí essa história é boa. Não, agora coração. Possível, cara. Segura na O primeiro cadeira e que último você vai podcast que eu chacoalhar. vim primeiro acompanhada podcast. pelo meu marido. Primeiro e último. Mas eu só preciso de um. Eu só preciso porque o meu tiro é certeiro, coração. E aí, a gente teve uma briga homérica, independente da razão. E aí ela virou pra mim assim, eu vou descer porque eu preciso espairar a cabeça, quando a gente voltar pra São Paulo, eu vou me separar de você. E ela foi trocar de roupa. Quando eu olhei aquela mulher trocando de roupa nua, eu falei, não, na minha frente não, só peguei pelo cabelo, vem cá. Aí E peguei assim, pelo cabelo, a gente olha, fez as pronto, a pazes na internet hora. caiu. E assim, é o espírito de porco, né? Porque aí a gente tava bem, tava tudo bem, feito as pazes, ânimos acalmados. Eu sento na cama, levanto o braço e falo assim, ganhei! Cara, pensa numa briga aqui. Mariana! Mas lógico, Fez. pensa que, Ele a vida fez. perigosa é a vida interessante. Entendi. Pensa uma briga que volta do começo, assim, 2 vezes pior. Nossa, eu Mas imagino. vale a pena. Eu A tenho gente sempre certeza. tem que testar os limites, assim, é muito legal isso. Mas tem razão. Deixando funcionou. claro que eu não tentei me provar inocente tirando a roupa. Não foi isso que eu fiz, tá, galera? Eu Só só pra queria deixar sair. muito claro. Que eu tava me trocando Você porque tava só frio lá tava fora. Ah, É só tá isso. bom, pensei. É só isso. Vira o macete, Ai. né? Mas de todo jeito, eu acho que a beleza é bem clara, assim. Tem coisa que é bonita e ponto, É. né? É isso. Eu acho. Então vamos isso. colocar um pouco mais de Mas e lenha nessa gosto? Onde fogueira. você põe porque, o assim, gosto? Não, eu acho que algumas pessoas acham tem uma beleza específica, mas o que é belo não tem como você negar. E o que é feio também, você tá olha e fala falando- assim, essa pessoa Então, isso daí você tá falando do clássico. é do O clássico não tem erro, mas pensa só, a gente está vivendo uma época de comportamento. O que você observa na rede social, que é justamente aquilo que a gente estava falando agora? Rede social, você começa a procurar outras formas de belo e sedutor. Hoje, beleza é educação, sedução é inteligência. Então você olha para uma pessoa com formas que às vezes nem são aquelas que você acha clássicas, mas educação, inteligência
te seduz e te Não, leva num outro totalmente. padrão. Tô falando de beleza clássica, de formatos, Eu assim. Mas isso pensei foram nem- padrões definidos. E por costume a esses E que você padrões, aprende você olha esses e fala padrões. bonito, feio. Mas eu nem bonito, diria, feio. por exemplo, eu pensei quando você falou, não foi nem numa pessoa específica, homem ou mulher, eu pensei num cavalo correndo no campo. Um cavalo. Sim, coisas negro, belas, assim, né? Não forte. necessariamente mulheres Sim, e homens. Aí concordo. você coisas. olha aquela cena e você fala, esse é um animal bonito. Eu fico pensando, quando eu olho pra um cachorro, por exemplo, sei lá, uma raça de cachorro que é bem bonita, aquela que... Um golden. Um golden. O golden é bonito. Eu fico pensando se ele olha pra mim de volta e pensa, esse cara é bonito também. Eu não sei se ele pensa assim. Mas eu olho pro Ai, cachorro, amor. ele é nítido, é bonito, Ele é entendeu? nítido. Você ultrapassou É, todos é os limites nítido. de leoninos agora. Não todos sei. os Você limites. deixa nos comentários aqui. Será que o cachorro olha pra gente? Se ele te morder, pode Pensa ser que ele assim. ache que você é gostoso também. Pois é, Também pode ser, tem né? isso. Pode ser. Voltando, Muzi, o que você acha que é saúde? Pois é, olha onde foi parar Olha esse onde foi negócio. parar. Mas e aí, terminando essa escala de beleza que a gente vê, né? Hoje, nós conectamos com diversas pessoas e nós somos colocados a diversos padrões. Veja, quando você observa, por exemplo, a mudança do design nos automóveis, né? Às vezes tem algum design que te choca e te causa um estranhamento. Mas conforme você vai vendo, Você vai gostando. você vai gostando. Então, tem muita coisa que, na verdade, eu acredito que, Malu, a gente não viu o suficiente. E que isso é uma ferramenta, né? Esse negocinho aqui, ele é uma ferramenta tanto magnífica quanto temerosa, né? Porque toda ferramenta que te traz poder te traz uma fraqueza, né? Tenta viver sem isso. Né? Então, cuidado quando a gente fala de elogia muito esse negócio, né? Amor, Mas a saúde. gente está sendo exposto a situações que são situações que nós nunca vimos antes. Sim. Então, o próprio conceito de saúde, ele começa a mudar. Quando a gente olha o comportamento, que eu te lembrei, quando a gente percebe, esse outro conceito de beleza e sedução, né? Uma das coisas que interfere é isso. Então, cada vez mais eu acredito na capacidade de humanização do ser humano à medida que ele já começa a olhar para formas sem conseguir destacar disso o comportamento. Nisso, eu acho que a comunicação é sensacional. E se a gente começa a olhar nas formas sem destacar o comportamento, a gente começa a olhar para a saúde também sem destacar o comportamento que as pessoas têm. Não que as pessoas sejam saudáveis ou não do ponto de vista psíquico, Comportamentos mas que saudáveis, né? o Hábitos comportamento, os hábitos saudáveis, exatamente, coração. O comportamento, os hábitos saudáveis, eles compõem não só a saúde do indivíduo, mas a saúde coletiva. E, pessoal, olha na internet, olha o Twitter. Você Tá acha que aquilo é tudo saúde? fudido. Não. Tá tudo fudido. E é Essa aquele a negócio, né? verdade. Estar saudável e ser saudável, eu acho que também merecem aí uma separação, né? Pessoas que são saudáveis, pessoas que estão saudáveis. Eu conheço pessoas que estão passando por uma doença e estão vivendo de uma forma extremamente saudável, percebe? Então, eu acho que é isso, Por né? conta Que disso. do comportamento e... Então, é difícil, assim, saudável ou não saudável ser um diagnóstico. Eu fico pé da vida quando isso acontece com alimentação. Eu conto uma história a respeito da alimentação, por exemplo. Malu, se eu disser aqui para você, trouxe um bolo para você. Esse bolo, ele tem farinha branca, leite condensado, brigadeiro, granulado. Ele tá aí? Ele é... Por favor, entregue. Ele é saudável ou não Olha o saudável? sangue militar. Depende do quanto você vai comer, qual a frequência que você vai comer isso. Não, você vai comer o bolo agora. Eu quero que você olhe para esse bolo e diga. Eu falaria que ele como não alimento. é saudável. Muito bem. Aí eu conto para você a história de Maria, uma menina que aos 10 anos teve uma depressão muito forte, foi tirada da escola, foi colocada em homeschooling. A única pessoa com quem ela conversava era a melhor amiga da escola. Ela fazia FaceTime com essa amiga para tentar animá-la. A amiga fazia isso toda noite, junto com a mãe. Ela foi colocada em psiquiatra, ela passou por nutricionista, porque ela não conseguia mais comer, de tanta depressão. E terapeuta. Depois de um ano, ela voltou para a escola, era aniversário da melhor amiga dela, ela ganhou o primeiro pedaço de bolo, era o bolo de farinha branca, brigadeiro e granulado. Esse bolo foi o bolo mais saudável que ela comeu em um ano, porque foi Faz socializando com a melhor Sim. amiga em plena saúde, né? Então, não existe... eu dei esse exemplo para fazer justamente essa analogia. Para mim, não existe, por exemplo, o alimento saudável fora de um contexto, uma mulher bonita fora de um contexto, assim como não existe saúde fora de um contexto. O que é saúde? Depende. Onde? Quem é essa pessoa? Quantos anos ela tem? O que é função para essa pessoa? Então, claro, existem as questões que são, né, de organizações, saúde é o total pleno e completo bem-estar físico e mental, ou ainda a ausência de doença, mas se a gente for olhar na prática o que seria isso, a gente precisa olhar um contexto e uma série de outras questões que nessas frases, nessas sentenças, não são tão observados, né?